Atenção, aviso de gatilho. Bom, gente, o vídeo de hoje ele é bastante polêmico, que é sobre os crimes contra a dignidade sexual, que seria o estupro e o estupro de vulnerável, que eles são previstos no Código Penal no artigo 213 e 217-A. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre eles é diferenciá-los. O estupro seria o constrangimento à prática de relação sexual com base em violência ou grave ameaça, e a vítima teria que ser maior de 14 anos. No caso de vítimas menores de 14 anos ou com alguma enfermidade mental ou alguma doença, já seria vulnerável, independente de consentimento ou não. Não só a doença, né? Mas uma pessoa ali, por exemplo, que está muito bêbada ou então usou drogas e não está respondendo por si, né, pela sua vontade, ele também configura o estupro de vulnerável, né? Sim. E aí também tem a importunação, né, Isabela? Isso, a importunação ofensiva ao pudor, que é uma coisa muito polêmica, como, por exemplo, que aconteceu no ano passado, 2016, o sujeito que ejaculou no pescoço da moça dentro do ônibus. A diferença, assim, primordial entre a importunação e o estupro de vulnerável, o estupro comum, é que o estupro ele vai acontecer mediante a violência ou a grave ameaça. Infelizmente, do jeito que aconteceu ali dentro do ônibus, né, a moça não apresentou resistência porque ela estava dormindo, o cara não usou de violência nem de grave ameaça para cometer aquilo, então infelizmente é enquadrado na importunação ofensiva ao pudor. Infelizmente, porque não existe nenhum tipo penal intermediário. Infelizmente, a importunação ofensiva é muito branda e o estupro é muito rigoroso. Então a gente precisa de mudanças aí nessas leis e nesses tipos penais. Sim. E aqui a ação pública, a ação penal, ela seria pública condicionada, em regra, né, no estupro, ela seria pública condicionada à representação nos casos da vítima serem maior de 18 anos, e ela é pública incondicionada no caso de vítimas menores de 18 anos ou as pessoas vulneráveis que a gente já citou. E aqui é importante dizer também que os agentes, tanto a vítima quanto o agressor, não importa se são homens ou mulheres, entram os dois gêneros nesse caso. Tem um detalhe importante que é em relação à prescrição. Se a pessoa era menor de idade, né, e ela sofreu ali aquele abuso, aquele estupro na infância, a prescrição em relação àquilo não vai começar a contar da data do fato, né, como é a regra dos crimes, dos delitos penais. Ela começa a contar de quando essa pessoa violentada e abusada fez 18 anos. Isso é muito importante, né? E um outro fato importante sobre esses crimes também, que eles são crimes hediondos, ou seja, eles têm algumas consequências mais severas. No caso de prisão temporária, o prazo é de até 30 dias, podendo ser prorrogado de um prazo igual. Não é cabível nem graça, nem indulto, nem anistia nesses casos. Fiança também não acontece nos casos dos crimes hediondos. E também outra diferenciação importante, né, que o pessoal confunde muito, a pedofilia. A pedofilia não é aquele sujeito, né, que estupra uma criança, por exemplo. A pedofilia é aquela pessoa que tem acesso a materiais pornográficos envolvendo criança. A pedofilia é isso. O estupro de vulnerável é quem pratica ali o ato sexual com uma criança. Lembrando também que estupro não é só ato sexual, não é só conjunção carnal. Entendeu? Estupro pode ser diversas outras coisas. É o ato libidinoso ali que abrange. Então não precisa ter a consumação do ato sexual para se configurar estupro. Inclusive existe a prática de tentativa também, que é imputada ao agente, dependente se é consumado ou não, tanto o ato libidinoso quanto a tentativa. Gente, é bom saber também que 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças, né? Ou adolescentes. A maioria dos estupros acontece à luz do dia, a grande maioria dos estupros acontece dentro de casa, por amigos da família, por parentes, etc e tal. Então é bom ficar atento, né, em relação às crianças, a qualquer detalhe em relação ao comportamento delas, né? Vão procurar ajuda psicológica, se for o caso. E o quanto antes é bom procurar ajuda tanto psicológica, como a Isabela falou, quanto jurídica também. Prestar a denúncia na delegacia, para conseguir ficar mais preciso o exame de corpo de delito, porque como é longe das testemunhas que esses crimes acontecem, as poucas provas que a gente tem, a gente deve se apegar a elas e procurar realmente a ajuda psicológica, porque é um assunto muito delicado. É verdade. O exame de corpo de delito, o problema é que ele pega os vestígios ali. Se demora 5, 7, 8 dias para poder fazer, os vestígios somem. Sim. E também a ajuda dos amigos, dos familiares nesse momento é crucial, porque realmente é um assunto que mexe muito com o psicológico da vítima e elas vão precisar de ajuda em todos os âmbitos da sua vida para poder conseguir sair desse tipo de situação.